para ver o reino de Deus. Então, logicamente, Jesus não podia estar esclarecendo Nicodemos em relação à reencarnação, porque não havia subsídios ainda da ciência para que Nicodemos pudesse compreender. A lei de causa e efeito. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. A lei de causa e efeito é a ação e a reação. Toda a causa vai gerar um efeito, vai gerar uma reação. E nós somos responsáveis diante das nossas ações pelas reações que forem geradas por nós. Será responsabilidade de cada um de nós reparar quando nós transgredimos as leis sábias do universo. As leis são automáticas. Deus não tem preferência por ninguém. Deus é justiça, é bondade, é amor, é misericórdia. Então, seremos responsáveis para estar fazendo a reparação de tudo aquilo que discordar com as leis sábias de Deus. E por fim, a comunicabilidade dos espíritos. Ora, após falar da existência de Deus, da vida futura, da pluralidade dos mundos habitados com Pilatos, da reencarnação com Nicodemos, da ação e reação, que é a cada um segundo suas obras, Jesus, ele próprio vem nos mostrar a comunicação dos espíritos com o mundo dos encarnados. Estão lembrados que Jesus, após 3 dias do seu desencarne, ele se tornou visível e tangível, ao ponto de pedir para Tomé, que dizia que acreditava só vendo e tocando, para o tocá-lo. E Jesus então ficou 40 dias, mais de 500 pessoas o viram, não foram somente os apóstolos que viu Jesus tangível e visível. Então Jesus, ele foi muito claro, mostrando para a humanidade que a vida continua depois da morte do corpo físico. Provou a vida futura do homem depois da vida encarnada. Nós vimos que Deus não envia homens que não estejam na altura de ser enviados por ele. Pois bem, há homens que se dizem enviados por Deus na atualidade, sem ter sido enviado por Deus? Há muitos. Muitos, muitos e muitos. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. Em o Novo Testamento, a Epístola 1, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz o seguinte: caríssimos, não acreditem em todos os espíritos, mas prova se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Quem são os espíritos? Os espíritos são os encarnados e são os desencarnados.
Todos nós somos espíritos. A diferença é que uns estão no exercício da realização de tarefas juntos ao corpo físico, interagindo com o mundo material. E outros estão no mundo dos espíritos, não fazendo uso do corpo físico, porém interagindo com o mundo espiritual e com o mundo material. Nós acreditamos em todas as pessoas no mundo? Se nós nos deixarmos levar pela aparência, nós vamos acreditar sim. E o que é que vai acontecer? Seremos enganados. O Espiritismo está fundamentado na fé-razão. Vejamos, está fundamentado na fé-razão e não na fé-emoção. A doutrina espírita convida ao estudo. Kardec deixou 2 mandamentos aos espíritas. O primeiro mandamento: espíritas, amai-vos. O segundo mandamento: espíritas, instruí-vos. Devemos ter conhecimento para avaliar a situação e as pessoas, não pela aparência, e sim pela essência do seu ensinamento. Lá no Evangelho, capítulo 21, ao qual estamos tratando, no item 9, nós vamos encontrar o espírito Erasto dando a seguinte comunicação em 1862, que diz o seguinte: desconfiai dos falsos profetas, sobretudo nos momentos de transição, em que se elabora uma transformação da humanidade. Uma multidão de ambiciosos e farsantes se dizem reformadores e messias. Jesus advertiu o seguinte: conhece a verdade? Que a verdade liberta. É em cima da carência e da ignorância que muitas religiões se fundaram. E os falsos cristos e falsos profetas se multiplicam todos os dias. Como podemos distinguir um do outro? Como saber se é falso ou se é verdadeiro? Bom, primeiramente, nós vemos que Deus não confia a homens tolos, e sim a homens sábios. São sábios porque viveram antes, aprenderam antes do que nós. Então, eles retornam para ensinar aquilo que eles já aprenderam, que nós desconhecemos e vamos estar aprendendo. E no futuro, nós, por nossa vez, também retornaremos para ensinar aqueles que ainda não aprenderam. Então, como distinguir o falso do verdadeiro? É muito fácil. Vejam, se eles oferecem a conquista das coisas terrenas, que muitos homens desejam, eles são falsos. Se eles prometem as aquisições das coisas da terra, fazendo barganhas com Deus, eles são falsos. O que foi que Jesus falou para a samaritana no poço? Aquele que bebe
bebe da minha água jamais terá sede. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Os enviados de Deus, eles vêm instruir, ensinar e direcionar os homens no caminho espiritual. Eles não vêm resolver a vida financeira dos homens na terra. Para isto, Deus colocou tudo o que o homem necessita na terra e deu a inteligência para que o homem possa prover as suas necessidades materiais. O que foi que Jesus disse? Cuida primeiramente de adquirir as coisas do céu, que tudo mais vos será acrescentado.